Meus amados, voltamos, estamos encerrando o nosso primeiro estudo, nossa estreia no Espaço Cenáculo, sobre o curso sobre os dons espirituais, 10 aulas. Creio eu, 10 aulas cansativas, 10 aulas exaustivas, até porque eu tenho observado que muito poucas pessoas estão aderindo a esse entendimento, muito poucas, bem abaixo da média, mas eu não estou preocupado com quantidade, sim com qualidade. Eu sei que eu estou passando para você qualidade. Quem quiser assista, quem não quiser não assista, quem quiser faça o curso, quem não quiser faça. Tenho certeza que um curso desse está sendo pago por aí nas internet da vida, mas eu estou dando por amor cristão para você de graça. Eu estou te dando a oportunidade de você fazer comentários e questões, coisas que ninguém está fazendo. Mas eu estou fazendo a parte que Deus mandou fazer. Se você vai ver ou não, se você vai aderir ou não, se vai gostar ou não, fica a teu critério, da tua consciência cristã. Quando a minha, eu dou o melhor para você, e isso eu sei que eu estou fazendo, dando o melhor para você. Ok, queridos? Nós estamos terminando hoje essa 10ª aula. Foi uma aula que eu estava amanhecendo o dia nessa madrugada e o Espírito Santo falou para mim fazer esse complemento. Eu vim fazer pesquisas, estudos, e essa aula é pão fresquinho. Não é fast food, é pão fresquinho que eu fiz agora para você. Eu quero terminar passando para você uma aula extra sobre os dons espirituais e ministeriais. Uma análise do crescimento espiritual. Essa aula extra, que é a aula 10, ela vai mostrar para a gente, para nós, os dons espirituais que estão relatados em Romanos, capítulo 12, 6 a 8, e em Efésios, capítulo 4, de 11 a 14. Como eu já falei para vocês, existem vários dons além daqueles 9 que são dons sobrenaturais. Esses são dons diferenciados. Eu coloquei esse nome. São dons diferenciados. Porque eles são praticados na igreja de um modo que não é ou não há necessidade de ser sobrenatural. Vamos entender? Os dons espirituais são uma manifestação, essa aula é mais analítica, viu? Os dons espirituais são uma manifestação da graça de Deus concedida pelo Espírito Santo e são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo, assim como os dons ministeriais. Tá? Nós vamos falar aqui sobre dons espirituais e ministeriais. Esses dons estão à disposição de todos os santos, contudo precisamos buscá-los com sabedoria e se aperfeiçoar nele, como Paulo fala. Que nós busquemos os dons espirituais e nos aperfeiçoemos neles. Devemos demonstrar interesse e disposição, porque eles não são distribuídos para proveito pessoal. Nessa aula extra vamos mostrar mais alguns outros dons que são espirituais também, porém não necessariamente sobrenaturais, que não estejam listados na palavra. Então nós vamos estudar esses dons espirituais, fazer uma análise rápida sobre eles, porque eles estão na palavra de Deus, sim, mas não são aqueles dons estudados espiritualmente. Porque são dons serviçais, são dons como se fossem diaconais, dons que servem, ok? Nós já deveríamos saber que os dons espirituais não devem ser um tabu na igreja. E ela é um tabu na igreja. Até porque hoje em dia existem igrejas pentecostais ou avivadas questionando os dons espirituais. E muitos voltando a uma... regredindo espiritualmente, por assim dizer. Os cristãos não devem só saber sobre os dons, mas sim procurar descobrir quais dons você deverá possuir ou já possui e não sabe. Não desenvolve ele. Deus, ele é extremamente zeloso, queridos. Ele é criativo e é zeloso. E dispôs para nós uma variedade de dons ministeriais e espirituais para que fizéssemos um bom uso deles na igreja, no corpo de Cristo. Esses dons e ministérios se manifestam de diferentes maneiras. Isso porque promove uma dinâmica poderosa e rica na igreja. Não há ambiente mais dinâmico que uma igreja que explora os dons espirituais e ministeriais na sua comunidade. Portanto, conhecê-los é nosso dever. Mas buscá-lo
Buscá-los é uma necessidade urgente nos dias de hoje. Vamos, então, entender alguns desses dons ministeriais em Romanos 12, 6 a 8. Vamos lá, então? Resumindo o que eu falei aqui. Dons espirituais não deveria ser um tabu na igreja ainda. Deveria ser uma coisa estudada, uma coisa bastante discutida, debatida, reunida na igreja para colocar em prática. Mas hoje em dia nós vemos pessoas que questionam mais do que tentam colocar em prática. Tem pessoas que falam para mim assim, eu sou pentecostal, Deus já me usou em dons espirituais, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de profetizar. Eu tenho medo de falar língua estranha. Eu tenho medo de passar uma revelação. Se você tem medo, é muito difícil falar isso, porque eu já falei que isso aqui é experiência, não é teoria. Se você já tem o dom do Espírito Santo, se você já tem o Espírito Santo, ele já tira o medo de você. Segundo os textos bíblicos, os relatos bíblicos, o Espírito Santo ele tira o medo de você. Porque se você tem os dons espirituais, eles dinamis, ele explode. Ele sai para fora, não tem como você controlar. Como é que você está cheio de medo e tem os dons do Espírito Santo? Não sei. Você que tem que saber. Vou sanar todas as suas dúvidas. Bem, observem quantos dons diferenciados. Eu vou relatar aqui para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dons diferenciados, eu dei esse nome, diferenciados, que estão em Romanos 12, do verso 6 ao verso 8. Vou ler para você. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Dom é a graça de Deus, não é a vontade própria nossa. Se alguém tem o dom de profetizar, lá vem de novo, Só que aqui esse dom é um dom ministerial, tá? Se alguém tem o dom de profetizar, aqui não é dom de profecia, é dom de profetizar. Tem diferença de terminologia. Se alguém tem o dom de profetizar, isso é constante, use-o na proporção da sua fé. Opa, quem já junta aqui fé com profetizar. Se o seu dom é servir, opa, um dom novo, sirva. Se o seu dom é ensinar, opa, outro dom novo, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, opa, dom de ânimo, isso é novidade, que assim faça. Se o seu dom é contribuir, não só financeiro, que contribua generosamente. Se você quer ser um contribuinte, um doador na casa de Deus, não só financeiro, mas em outras áreas, faça generosamente. Se exercer liderança, opa, polêmica, que exerça com zelo, liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, dom de misericórdia, que o faça com alegria. Legal, né? Tem alguns dons aqui que são novos pra gente, são dons diferenciados. Ensinar, servir, ânimo, contribuir, liderar, misericórdia. São dons espirituais, porém não sobrenaturais. Talvez sejam dons natos da nossa capacitação humana, que se transformam em espiritual. Pode ser isso. Explicando agora cada um deles. Novamente a profecia, como dom e ministério. Quando você fala profetizar, está dando uma coisa contínua, não é uma coisa casual. Já expliquei para você que o dom de profecia é uma coisa casual. Vem de vez em quando. Já o ministério é uma coisa constante. Aqui, segundo esse texto em Paulo, de Romanos, nos dá a entender que esse dom é uma constância. Por isso é um ministério. Porque aqui, essa aula aqui é de ministérios e dons misturados. Você sabe que ministérios são 5 e dons são 9. Com mais esses 7 aqui. Então, juntando tudo isso que está aqui, é dons e ministérios. Uma coisa está inserida na outra. Ministério é um dom. Veja bem. O cristão que possui esse dom espiritual de profetizar, ele é diferenciado. Por quê? Porque na Bíblia, os que possuem esse dom estão hierarquicamente abaixo apenas dos apóstolos. Observe, profetizar, não profecia. Qual é a ordem dada em Paulo ali?
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então o profeta ele está imediatamente abaixo do apóstolo. Isso é um dom hierárquico. Querendo ou não, é um dom hierárquico. É um dom que não existe na igreja. Eu não conheço nenhuma igreja que tenha um ministério profético. Eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Eu conheço algumas poucas igrejas, mas eu não conheço nenhuma que tenha o profeta da igreja, o apóstolo da igreja. Não tem. Tem missionário, evangelista, mestre, teólogo, né? Teólogo na igreja. Bom. Podem ser considerados profetas, olha que interessante isso. Podem ser considerados profetas, nesse campo específico, pessoas como Martim Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham. Por quê? Porque eles foram cristãos que deram ênfase. Esses cristãos não deram ênfase ao dom da profecia, ou ministério profético, mas eles foram poderosamente usados com o uso desse dom. Por quê? Eles foram profetas, ainda que não falavam que eram profetas, porque eles possuíram palavras investidas de grande autoridade sobre aquela geração deles. E eles faziam uma diferença extraordinária e fazem essa diferença ainda nos dias de hoje. Nós lemos Spurgeon, nós lemos Lutero, que é o pai da Reforma Protestante, nós lemos John Wesley, nós lemos Billy Graham, que morreu agora, ele é uma referência atualizada. Não eram profetas de nome, mas falaram com autoridade, entregaram a mensagem de Deus, o Espírito Santo usou-os para que a sociedade em que viveram, em que vivem, foram a Jesus. Esse é um ministério de profetizar. Esse ministério de profetizar, podemos entender também que quando você abre a Bíblia e a lê, você já está profetizando, porque ela é a profecia própria. Então só em você abrir a palavra e pregar ela com autoridade, já é profético. Porque a palavra toda é profética. É a boca de Deus e você está repetindo o que Deus está falando na sua boca. Então é a boca de Deus escrita para a sua boca, lendo e falando. É uma profecia. Olha que dom interessante, diferenciado. O dom de servir. Como é que é servir na igreja? Todo mundo serve na igreja, mas o que é servir? Esse dom é referente a um serviço prático, como prestado por Marta em Lucas 10:40. Né? Marta sentou e ouviu. Né? Maria sentou e ouviu, e Marta ficou rodando, fazendo um monte de coisa. Jesus a repreendeu, mas ela foi querer ser um serviço prático. Enquanto só fala aí, entendeu? Tem pessoas que eu conheço que é assim, tu vai falando o que eu estou fazendo. Tu está falando e ele está rodando, fazendo, falando. Estou te ouvindo. Não vou nem citar nomes porque vai dar briga. Também pode referir-se aos serviços mais simples, como lavar os pés dos discípulos em João 13:5. Bem como serviços elevados. O dom, isso aqui eu estou falando de dom. Não é vontade de ir lá fazer, não. É dom. A capacitação que está dentro de você pelo Espírito Santo. Bem como serviços elevados, como José no Egito, Daniel na Babilônia, a servinha empregadinha lá na casa do Naamã, do general sírio leproso. Esses homens, eles tiveram o dom de servir. Eles tiveram o dom de servir. Só que servir em ocasiões, em lugares, em exceções, em lugares especiais. Daniel serviu na corte de Nabucodonosor, José serviu na corte de Faraó. Eles serviram uma nação, serviram uma pátria, serviram ao rei, serviram uma monarquia, serviram ao palácio, serviram ao povo. Servir. Esse é o dom de serviço, de servir. Assim como aquela escravinha que estava lá na casa de Naamã. Naamã estava leproso e ela automaticamente conversando com a sua senhora, ela falou assim, olha, tem um profeta em Israel que cura, viu? Ela prestou um serviço referencial. E foi obedecido, respeitado e aconteceu. Ok? Nós podemos citar também muitos outros tipos de serviço no reino de Deus nos dias de hoje na igreja. De como você vai servir na igreja. Tem muita coisa que você serve, né? Ainda mais a igreja hoje que ela está departamentalizada comercialmente,
Então, o que tem de serviço na igreja, para ser feito, de graça e pago, tem muita coisa na igreja para fazer. Mas isso aqui é como dom, são serviços mais especializados. Tá? Tem pessoas que eu já ouvi dizer assim, o meu prazer na igreja é lavar banheiro, é arrumar a cozinha, servir. O meu prazer é ficar na porta apertando a mão das pessoas e abraçando as pessoas, dom de amor e de serviço. Cada um tem. Né? Tem pessoas que têm um dom de servir lá fora, porque fica na igreja olhando lá fora os carros que estão passando. Ou está olhando os carros lá dos crentes para não ser roubado. E nós temos um dom também interessante, né? É o dom de ensino. Esse dom de ensino aqui, eu não sei se ele está anexo ao dom de mestre, o ministério de mestre. Mas aqui está mostrando como ensino. Aqueles que possuem esse dom espiritual ensinam de forma eficaz, interessante e inovadora. Aquele que ensina não é um mero professor. Eu conheço muitos professores universitários, PhD, não tem didática, sabe para eles. Não passa. Eu tive um professor, há 30 anos atrás, de hebraico. O cara se formou em Jerusalém, na Universidade de Jerusalém. O cara sabia para ele. Horrível, não passava nada para gente. Sabe aquele tipo de professor soberbo? Não esse, mas outros que eu sei tudo, você não sabe nada, eu vou te ensinar um pouquinho. Conheço vários. Eu já comecei a fazer curso aqui online, o professor diz assim, olha, eu sei tudo, você não sabe nada, já desligo, já cancelo, não vou fazer, porque isso é soberba. Mas quem tem o dom de ensino, ministério de ensino, ele tem uma fome, ele tem um prazer, ele tem uma paixão dentro dele de querer aprender, de estudar, de conhecer e de passar para as pessoas. Aí eu tenho essa fraqueza humana e espiritual, eu estudo uma coisa, já quero passar para todo mundo, aí ninguém interessa. Sabe, eu estou aqui fazendo 10 aulas e fazendo, Senhor, uau, que maravilha, que papapá. Quando eu vou lá na palha, tem 5 pessoas que viram, 2 pessoas que viram. Mas quem tem o dom do ensino, do ministério de ensino, ele tem prazer de estudar, de conhecer, de orar, de pedir discernimento de espírito, de pedir inteligência para você poder passar para as pessoas como eu estou passando. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Mas isso não importa. Isso não importa. Importa que para essas pessoas que têm esse ministério de ensino, se torna prazeroso e apaixonante ensinar. Você tem que ter paixão para ensinar. Você tem que ter paixão para ouvir. Você tem que ter paixão para amar. Senão não é dom. Não é dom. Sem ter um prazer e desejo de passar para os outros aquilo que aprendem. Isso fica evidente no interesse dos alunos por seus ensinamentos. Chegou aquele professor, uau, a sala lota. Ih, esse professor, pelo amor de Deus, esse professor mesmo. Putz, vai ter aula desse cara hoje, não dá pra faltar, não. Esse cara aí, um saco, não aguenta esse cara falando. Você tem que ter paixão e as pessoas têm que ter interesse, né? Os alunos têm que ter interesse de ouvi-lo, de ouvir. Jesus é um maravilhoso exemplo disso, porque Jesus ele ensinava de uma forma extremamente diferenciada. Ele gerava impacto e reflexão. O professor ou o ensinador, tem diferença, tá? Professor, mestre, doutor, ensinador, doutrinador, educador. Tem diferenças. Hoje está tudo reduzido a ideologia, não é nada disso. Tem diferença. Não vou dar aqui agora, mas tem muitas diferenças. Mas há um ensinador, que é aquele que ensina, e é aquele que tem o lado de lá que aprende, ok? Jesus ele fazia isso. Ele gera o quê? Esse ensinador ele vai gerar o quê? Impacto e vai gerar reflexão. Já tive alunos no seminário que falavam assim, professor, essa semana eu não dormi pensando no que você falou, porque me incomodou, porque me impactou, me gerou a ler Bíblia, estudar e pesquisar, e te vim aqui te dar resposta. Isso. Este dom está ficando cada vez mais escasso nas igrejas. Muitos, com o passar dos anos, permanecem ministrando os mesmos ensinos sem atualização. Falam dos mesmos problemas, incluem problemas e situações dos nossos dias, porém sem nenhuma novidade ou diferenciação. Esse dom deve gerar expectativa, deve gerar criatividade. Tanto em quem está ouvindo e quem está passando. Uma vez uma líder de ensino me procurou no seminário e falou, pastor, eu estou com um problema, porque as turmas só quer saber de falar em coisas seculares. Querem falar de coisas sexuais, situações sexuais, situações depraváveis, situações
e que não está na Bíblia, que o ensino não é isso. Você tem que ensinar a Bíblia. Você tem que ensinar a Bíblia. A escola dominical tem que ensinar a Bíblia. Culto de oração, culto de escola bíblica ou de estudo bíblico, tem que ensinar a palavra. A palavra que vai confrontar. Não é o erro do pecado que vai confrontar a palavra. A palavra vai confrontar o erro. Se a pessoa vem com o erro, abandone o erro. Vamos achar que na Bíblia onde é que tem uma base para me manter no erro. Isso não existe. Mas hoje está acontecendo isso nas igrejas. Está porque já vieram falar comigo isso. Mudando. Um outro dom muito interessante. Olha que dom interessante, amados. Dom de dar ânimo. Dom de dar ânimo às pessoas. Esse dom se manifesta na vida daqueles que diligentemente, com sabedoria, com amor, com carinho, com gentio, encorajam outros a permanecer fiel na caminhada cristã. Ou fiel numa batalha espiritual. Ou fiel numa luta, num conflito. Sua palavra de ânimo e ensino, você tem que dar a palavra de ânimo dentro da palavra. Dá aos seus ouvintes uma vontade extra de seguir o caminho de Cristo. Pode ser considerado também como aquele que exorta, cuidado. Você animar a pessoa, encorajar a pessoa, exortar a pessoa, edificar a pessoa, que na verdade é o tripé da profecia. Profecia é a palavra falada. Cuidado com esse dom de exortação, porque eu conheço o dom de exortação de pessoas que mete bronca, mete chumbo em todo mundo, escracha todo mundo. Isso é outro dom de uma palavra feia do mundo que eu não vou repetir. Esse não é dom de exortação, esse é outro tipo de dom. Exortação edifica, encoraja, traz ânimo das pessoas. O dom de ânimo faz isso. Tem pessoas que amam fazer isso. Está sempre te alisando, te abraçando. Vai melhorar, vai ficar bom. A palavra diz assim, vamos fazer assim. Dom de ânimo. Você não sabia que tinha isso não? Tá aí. Lê Bíblia que você vai descobrir, tá? Gera nos outros animosidade, levanta pessoas abatidas, fracas. É o famoso chegar junto, né? Hoje em dia está na moda aí nos stories e nos stickers, né? Tamo junto e misturado. Mentira. Saiu da igreja, virou a esquina, ninguém sabe nem ter teu nome. Isso comigo acontece a rodo por aí. Vou na igreja, meu amor, meu amado, meu lindo. Virei as costas, quem é André? Os amigos aí que tu soa a camisa para falar um oi. Ninguém fala oi. Mas estamos juntos. Não sei em que, mas tá junto. Né? Um bom exemplo de cristão com esse dom é Barnabé. Tem vários textos, vai lá procurar nos teus estudos. O homem de Deus. Barnabé é um homem de Deus. Ele era profundamente dedicado a encorajar os outros irmãos. Veja lá como estudo. Acho que eu não coloquei aqui, não. Veja lá como estudo. Meu filho, quando for fazer edição, preste atenção que nessa página aqui, quando eu falo examinar Atos 11, 20 a 24 e Atos 14, 20 a 22, para colocar realmente como examinar. Porque eu não vou citar o texto aqui, eu só vou dar a referência. Então, Lucas, por favor, coloque aí examinar Atos 11, 20 a 24 e examinar Atos 14, 20 a 22, que são duas passagens que Barnabé pratica essa animosidade. Ok? Temos também um dom de contribuir. O que é o dom de contribuir? Dar dinheiro. E dar dinheiro para a igreja. Também, exatamente. Mas esse contribuir não é só dar dinheiro. Você pode contribuir de outros meios. Você pode contribuir com a tua energia, com o teu ânimo, com a tua força de vontade, com o teu otimismo, com o teu dinamismo, com o teu tempo e com os teus talentos. Só que hoje em dia está tudo reduzido a dinheiro. Eu não vou lá fazer, então dinheiro. Não é? Mas há cristãos que são fundamentais para o financiamento da obra de Deus no reino da face da terra. Existem pessoas, eu tenho experiência, não vou passar aqui por questão de ética, que sustentam a obra de alguém. Tem vários aí, inclusive esses grandões que estão aí na mídia aí, que gastam milhões de fortunas aí nos programas de televisão evangelístico, eles são sustentados por pessoas, não é só pela igreja não. Sustentar a pessoa até fora da igreja. Pasmem. Eles contribuem não apenas com suas finanças, mas com sua energia, tempo, talento. Esses cristãos têm prazer em contribuir para o desenvolvimento e crescimento da obra de Deus na terra. E isso eles fazem de forma recorrente a oração prática, para que o reino de Deus se
manifesta entre nós. Por que oração prática? O que é oração prática? Você conhece pessoas que quando fala de abençoar alguém, contribuir para alguém, abrir porta para alguém, investir em alguém, essa pessoa fica orando para ver se Deus quer. Eu já aboli isso na minha mente. Com 66 anos de idade, 38 de crente, eu já aboli, desculpa, essa palhaçada de estar orando para ver se Deus quer. Isso acabou. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, que quando Deus quer, Ele faz. E segundo, quando o homem usado por Deus quer, Ele também faz. Então, quando o crente começa, não, eu estou orando para ver se Deus quer, esquece, vai viver a tua vida, procura uma outra porta, porque isso é palhaçada, é perda de tempo. Isso é oração prática. Desculpa o nível estúpido que eu estou falando, mas é assim. Negócio que eu estou orando para ver se Deus quer. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, tu tá lá. E aí? Deus não falou ainda. Vai cuidar da tua vida, rapaz. Porque eu já levei de pernada com isso, que estou orando. A gente está orando até hoje. Já passou 20, 30 anos e estou orando até hoje. Aí já mandei embora há muito tempo. Recentemente deu uma dessa também. Você quer? Não. Então vai catar coquinho. Eu vou cuidar da minha vida. Essa é oração prática. Se você pode, se Deus mandou, se Deus está usando você como instrumento para abençoar, se você tem aí 1 milhão no bolso para dar para uma igreja se construir, departamentalizar, fazer uma creche, um orfanato, um pronto-socorro, uma escola dominical, para fazer um ambulatório na igreja, que isso é uma social que tem que ser feito, que ninguém faz, quase ninguém faz. Se tu tem 1 milhão para fazer, Senhor, eu vou dar, ok, porque se Deus não quiser, Ele vai dizer não. Então vai lá e dá. Poxa, eu estou com 4 carros na garagem, novos e seminovos, só uso 2. Senhor, é da tua vontade, eu vou orar, vou jejuar, vou fazer um monte, tocar pandeiro para saber se Deus quer. Vai lá, vende o carro e dá o dinheiro, cara. Oração prática. Parece oração mesquinha, hipócrita. Tá na tua mão para fazer, não faz. Tá na tua mão para dar, não dá. Isso aqui é oração prática. Isso vai redundar, como está lá em 2 Coríntios 9, muitas glórias e graças a Deus. Uma observação, Jesus diz para a gente, dai-se-vos a dado. Correto? Correto, Jesus falou isso. Mas acontece que você só pode dar ou contribuir, ou abrir mão de bens e riquezas ou finanças, se você tiver. Nós temos que ensinar isso na igreja, porque as pessoas querem dar o que não tem. E quem tem não dá. Se machucou, se ofendeu, se escandalizou, agora não dou mais, tranca o coração, não dou mais. Só que você não está dando para o homem. Você está dando para a igreja, você está dando para Cristo. Amém? Não estou falando aqui, e se contribuir aqui, não estou falando de dízimo e oferta, tá? Não vou entrar nesse assunto, até porque se eu for entrar nesse assunto via internet, alguém pode fazer uma monocrática e me arranca daí para fora, porque não vão gostar do que eu falo. Né? Como eu tenho muito pouquinho adepto, só tem 56 inscritos, não é 5 milhões, então se eu perder os 56 já era. Se bem que para mim isso não é problema também não. Eu estou fazendo para Deus, não é para homem. Desculpa, me perdoe. Mas nós temos um outro dom diferenciado. Liderar. Liderar. E aqui nós temos perigos, e aqui nós temos doutrina. Esse dom espiritual se manifesta na vida daqueles que, de alguma forma, lideram na obra de Deus. Com eficiência ou eficácia. Eficiência porque pode fazer bem, eficácia faz. Nem todos dentro da igreja têm dom ou capacitação de liderar. Hoje nós vemos uma variedade disso. Eu quero falar o seguinte, a igreja moderna hoje, ela tem uma mania errônea, porque a Bíblia não dá base para isso. Todo mundo tem ministério na igreja. Mentira. A igreja tem líderes e liderados. Tem pastores e ovelhas. Tem quem manda e tem quem obedece. É a lei da vida, é a lei da eternidade. Todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, todo mundo é evangelista, todo mundo é missionário, todo mundo ora, todo mundo tem ministério, todo mundo... Não, mentira, não é mentira. 90% está no banco se alimentando e vivendo a vida lá fora com experiência e testemunho. Ok? Ó, nós temos uma variedade dentro da igreja hoje, temos que discernir. Não tem nada errado. É só para discernir
quem é quem e quem é o que dentro da parafernália da empresa chamada igreja, porque ela é um organismo e uma organização também. Olha, nós temos o pastor líder. Ele é pastor. Ele é mais pastor e menos líder. Mas ele também precisa ser líder. Entendeu? Tem o líder pastor. Ele é mais líder do que pastor. Ele administra mais, ele delega mais, ele supervisiona mais, ele centraliza mais. E o pastorado fica uma equipe que fica ao redor dele ali fazendo o que ele manda. Então ele é o líder pastor. Temos o pastor líder empresário. Ele é pastor, ele é líder e ele é empresário. Eu não sei como é que ele consegue, né? Ele deve ser semideus, porque ele é pastor de igreja, ele é automaticamente o líder da sua igreja, às vezes até igreja grande, mas ele é empresário. Ele tem uma comandita delegando todas as ordens deles ali. Que não está errado. Mas vale a Bíblia, tá? Tem o pastor líder voltado para marketing. É aquele pastor de que a igreja esse ano vai crescer 1000 membros. E pega lá os seus subordinados lá e ó, arrebenta aí, cota. A igreja tem que crescer 1000 membros aí. Se vira, dá um jeito aí. Ok? Vamos fazer propaganda, vamos fazer publicidade, vamos fazer marketing, como alguns falam para mim, vou partir para cima. Eu quero, esse ano, que faltam 4, 5 meses para terminar, eu quero 1000 inscritos no meu canal, vamos partir para cima. Ok? Vai lá. E tem simplesmente aquele que é pastor. Eu tive igreja aberta. Ela não foi fechada por pecado, ela foi fechada porque Deus falou para mim assim, eu não mandei você abrir igreja. Por quê, Senhor? Porque você não é líder, você é só pastor. Eu quero você pastor e mestre, o resto deixa comigo. Então eu sou um que me encaixo, sem denegrir os outros, porque eu não sou. Eu não sou. Você tem inveja, eu não sou. Eu sou simplesmente pastor. Eu sou simplesmente ensinador, nada mais do que isso. Se me mandar ficar atrás de um banco, de uma cadeira, ficar atrás lá ficar na porta dando folheto, ficar lá cobrando dinheiro, zero. Não sai nada. Eu só sou pastor, eu só sei pregar o evangelho e ensinar o evangelho, nada mais. E quem dá o crescimento é Deus. Isso está na Bíblia. Geralmente esse dom se manifesta na vida dos diáconos, diaconias, serviçais, ok? Presbíteros e pastores. Presbíteros é aqueles anciãos da igreja que são mais dotados de experiência de bagagem, que já são idosos. E os pastores que automaticamente tem que ser pregador e ensinador. No entanto, pode-se atribuir esse dom de forma mais ampla a todos aqueles que lideram em diversos setores de forma eficiente. Como eu falei aqui, eficiência e eficiência. Pô, eu acho legal fazer isso, eu gosto de fazer isso. Vai colocar em prática a eficácia. Então nós temos aqui, olha, liderança de louvor, liderança de escola dominical, líder de homens, líder de mulheres, líder de adolescentes, líder de evangelismo, líder da cozinha. Tem irmã que adora viver com aquela penca de chave na mão. Eu sou a líder da cozinha. Eu vou abrir a cozinha agora para vocês trabalharem. Tá certo, não é errado não. É dom. É dom. É um dom diferenciado de liderar. Ok? Quem possui esse dom sob tal liderança, a igreja e seus setores apresentam considerável saúde e crescimento. Quando esse dom é realmente espiritual, que não necessita ser sobrenatural, mas se você tem eficácia e eficiência, a sua igreja vai ter uma considerável saúde e crescimento espiritual. E humano também. Ok? Não confundir com capacitação coach, tá? Isso aí já é outra situação. Eu tenho aula sobre isso, eu vou dar qualquer hora também, porque eu não sou contra não. Mas eu sou coach bíblico, eu sou coach bíblico. E está na Bíblia, tá? Depois eu te provo que tá. Não como prego aí, mas tá. Nós temos também um outro dom ministerial interessante, muito interessante, chamado dom de misericórdia. Isso, o que é misericórdia? Mas só Deus tem misericórdia, tá? Mas Ele divide a sua misericórdia conosco. Tem pessoas que são misericordiosas. Tem pessoas que são dotadas de misericórdia e de compaixão. Demonstrar misericórdia. Que maravilha de dom é esse? Creio que muitos não sabem que isso existe como dom ou até mesmo ministério. Mas ele existe e está bem disponível para nós.
O cristão que possui tal dom geralmente está envolvido com obras de ação social na igreja, mas também a capacidade de ouvir e entender o outro sem julgamento, sem crítica. Isso é o dom da misericórdia. Apenas ouve, se põe no lugar da pessoa e faz uso da misericórdia diante de Deus, que perdoa pecados, livra da morte. Muito importante isso, porque o dom da misericórdia é eu sustentar o pobre, visitar o órfão, visitar viúvas também. Mas o dom da misericórdia também é ouvir as pessoas, é entender o erro das pessoas, entender a miséria das pessoas, entender o conflito das pessoas, chegar junto com as pessoas, chorar com as pessoas. Isso também é misericórdia. Okay? Esse dom não é tão artificial como muitos pensam que são, não. No geral, fazem visita nos lares, nos presídios, visitam os órfãos e as viúvas. É um dom em que a pessoa se doa, a pessoa se dá. Sente a dor do próximo. Um exemplo, a parábola de Samaritano. Então esse dom, amados, ele é muito gostoso, ele é muito lindo, mas é aquele dom que você se doa, você se dá. Você ouve, você sente pela pessoa. Você não quer, mas fulano também está doente lá, também, Deus está pesando na mão, porque está fazendo besteira na vida, tá lá. Deus está metendo o cajado. Isso não é dor de misericórdia. Isso é uma pessoa ruim, isso é uma pessoa de índole ruim. Um crente que fala isso é índole ruim. Nem se converteu ainda, desculpa. Nós temos aqui 2 textinhos aqui que ainda fala sobre a misericórdia. Mateus 9,13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O segundo está em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Um texto fala que ele quer misericórdia e não quer sacrifício. Deus. E um texto exalta a misericórdia de Deus, que nós temos a causa de sermos consumidos. Pois nós sabemos que Jesus e Deus têm essa misericórdia para conosco, é-nos interessante ter esse dom ministerial, porque ele é constante, não é casual, de ter misericórdia. Se você for parar para pensar a misericórdia que Deus teve de você para manter você até hoje crente e salvo, predestinado, chamado, como você quiser chamar o nome, você tem que considerar que, poxa, eu também posso ter um pouquinho dessa misericórdia para com o meu próximo, que também está passivo de ser salvo como eu fui. Então você vai ajudar, vai socorrer, vai chorar, vai entender, vai ouvir, pregar a palavra e até, se Deus quiser, converter aquela pessoa. E para terminar, os dons espirituais que estão em Efésios 4, 11 a 14. São os dons ministeriais. Não vou detalhá-los aqui, só vou referenciá-los. Por quê? Porque são dons espirituais a nível de ministério. Você já conhece o texto. Efésios 4, 11 a 14 diz assim: Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem maduro ou feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que esses 5 ministérios é para que haja o quê? Aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo, unificação de fé, pleno conhecimento de Jesus. Para chegar a um estado de homem perfeito, a estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos meninos, jogados de um para o outro lado e levados ao redor por todos os ventos de doutrinas, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então, para que a ministração dos dons espirituais através dos ministérios, esses que estão de ministério aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre,
para aperfeiçoar a igreja, os santos, os salvos, para edificar o corpo, para ter crescimento espiritual. Mais uma vez, a minha implicância, evento não dá edificação espiritual, dá conforto momentâneo. Cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que esses ministérios? Para ter um pleno conhecimento do Filho de Deus. Para você amanhã não ser só, eu aceitei Jesus, mas eu sei quem é Jesus na minha vida todo dia. Todo dia. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por vento de doutrina, pelas astúcias. O que nós temos hoje na vida? Astúcia, maledicência, malignidade, maquinação do erro. Aí você tem que ter o quê? Você tem que ter o dom do, lembra, discernimento de Espírito. Tá. E tem que ter os dons ministeriais se você for chamado para isso. Ok? O propósito desses dons ministeriais não é para a promoção pessoal. Autoedificação, autoglorificação. Como um pastor meu, amigo, diz, ele mora fora do Rio, ele não mora, acho que nem mora mais no Brasil, ele fala assim, é a unção do louvado seja eu, glória a mim. Eu tenho dom, eu sou usado, eu sou o cara. Eu me usam, uau! Às vezes nem abre Bíblia, mas o cara sabe tudo. São ministérios exclusivos para a edificação da igreja. Corpo de Cristo na Terra, é só para isso, nada mais. Esses dons ministeriais preparam os cristãos para uma vida saudável e produtiva no seio da igreja. São mecanismos de segurança e desenvolvimento para o corpo de Cristo. Deus em Cristo tem uma vontade e um desejo, que os cristãos cresçam. Que não sejamos sempre crianças. E a responsabilidade recai nessas pessoas de dons e ministérios que possuem e que zelam pela maturidade e crescimento no corpo de Cristo. Então para que você tem 9 dons e 5 ministérios? Para a igreja, para os outros, para ouvir, para entender, para compreender, para orar, para interceder, para profetizar, para falar em mistério, para profetizar, para usar o dom de misericórdia, para ensinar, para exortar, para liderar. Não é nada para você, é para os outros. E, por último, o exercício dos dons espirituais em 1 Pedro 4, 10 e 11. É a administração desses dons. Diz assim, cada um de vós, segundo o dom que recebeu, comunicando-os uns aos outros, como bons despenseiros das várias graças de Deus, ministérios e dons variados. Se alguém fala, fale como oráculos, profecia de Deus. Se alguém ministra, ministre como da força que Deus dá, ministério pastoral, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O trabalho físico está diretamente ligado a uma coisa importante para você, líder. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, dom de profecia, dom de línguas estranhas, dom de palavra do conhecimento, especificamente, dom da fé. Tem uma palavrinha para você aqui. O trabalho físico está diretamente ligado aos dons espirituais e seus ministérios. O exercício e ministração deles produzem desgaste, cansaço e muitas vezes sentimento de solidão. Mas mesmo assim, o exercício desses dons são para servir aos outros e é para glorificar a Deus tão somente. Cada vez que alguém é salvo, liberto, curado, transformado, encorajado, tais ministérios e dons são colocados em prática com os seus devidos propósitos. Ao recebermos dons e ministérios, Deus está nos dando a oportunidade e o privilégio de sermos úteis aos santos, à igreja e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Receber dons espirituais e ministérios é superior a qualquer honra humana. Portanto, busquemos com zelo os melhores dons. Espero que você tenha sido edificado
com este pequeno estudo. Realmente é um pequeno estudo. Não é um estudo teórico, mas é um estudo que busca experiência e entendimento. E tudo que eu quero é que você busque essa experiência e esse entendimento nessas 10 aulas. Algumas aulas foram longas, mais de 1 hora, foram exaustivas, e a maioria, todas elas, compostas de mais de 40 minutos. Mas isso aqui é um curso, isso aqui é um estudo. Isso aqui não é um fast food de 3 minutos e meio. Isso aqui é um estudo. Eu sei que quando você fala em estudo, a igreja se reduz em 10%. Mas como eu já falei que eu não estou preocupado com quantidade, sim com qualidade. Eu sei que pelo menos algumas pessoas, eu sei que serão poucas pessoas, vão dar atenção devida a esse estudo. Mas ele está na internet aí até o arrebatamento da igreja. É só você fazer uso dele quando precisar. O meu desejo para você é que você cresça no Espírito Santo. Que você cresça com a mente de Cristo. Que você cresça nos ministérios. Que você cresça nos dons espirituais. Primeiramente, lendo a palavra. Estudando a palavra. E segundamente, buscando conhecimentos e entendimentos nos livros e nesses cursinhos que eu estou dando para você. É tudo que eu posso te dizer, é tudo que eu posso te desejar no nome santo de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus. Até um próximo estudo. Se Deus assim quiser e permitir. Beijo no teu coração. Obrigado pelos teus ouvidos e pelo teu entendimento. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço.